Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro e greve dos caminhoneiros pode ser o fim do governo Bolsonaro. Pois bem, meus amigos, não é segredo para ninguém que o Brasil não anda bem. A nossa economia está realmente destruída. Bolsonaro, durante aí os 7 meses de governo, não conseguiu equilibrar a economia nem tampouco tocar as reformas que eram necessárias. Existe a reforma da Previdência, na qual vai ser decidida só em agosto, numa segunda votação, e muitas outras coisas realmente faz com que o Brasil desande. O INEP divulgou dados nada agradáveis e hoje na inauguração do aeroporto de Salvador, tentando mostrar que a sua imagem é de um político popular, na verdade o governador de Salvador deu uma resposta a ele que no Nordeste realmente ele não tem vez, já que ele é impopular. Então o que resta para o governo evitar com toda a força é a greve dos caminhoneiros. Porque nesse exato momento, com a greve agora, do jeito que o governo está, o Brasil realmente irá quebrar. Por quê? Porque o Brasil ele se mantém nas rodas do caminhão, isso é verdade, a logística depende muito deles. E os caminhoneiros sabem que o Brasil, não é só o governo, o Brasil por todos, estão nas mãos dos caminhoneiros. E com isso eles vão fazer as exigências que eles necessitam e que acham que é de direito. Então o governo corre contra o tempo para evitar a greve dos caminhoneiros. Uma greve agora, meus amigos, até eu que sou funcionário de empresa privada, também irei padecer. Não é fácil, nós não estamos protegidos. Esse problema é um abacaxi grande que não foi resolvido pelo ex-presidente Michel Temer. E vocês têm a certeza que Bolsonaro não tem cacife, competência para tal negociação que é realmente a reivindicação dos caminhoneiros. Então, hoje por volta de 16 horas, né, já com uma hora de atraso, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, se reuniu com transportadoras e representantes de setores que dependem do transporte de carga para funcionar. O tema, mais uma vez, é a tabela de frete, pois eles exigem que essa tabela tenha pelo menos um preço mínimo, né, para que os caminhoneiros possam ter um parâmetro de cobrar preços. É uma resolução de uma lei ainda, do Michel Temer do ano passado, e eles exigem uma coisa nova que realmente possa beneficiar a categoria. O governo Bolsonaro criou uma resolução de 5.849/2019 da Agência Nacional do Transporte Terrestre, da ANTT, que provocou insatisfação na categoria dos caminhoneiros. Agora eles ameaçam uma greve caso o governo não mude os cálculos. Ou seja, o Brasil vai perder dinheiro por causa de uma reivindicação dos caminhoneiros. E se não fizer o que eles querem, o Brasil vai quebrar porque os caras vão parar. Nesse exato momento, uma greve no Brasil com os caminhoneiros deixaria a situação do Brasil extremamente delicada. E isso é o medo do governo Bolsonaro. Seria realmente a paulada final na cabeça desse governo, na qual não tem competência para nada. Meus amigos, é sério. Se o Brasil tivesse um mínimo de governabilidade, essa greve afetaria, mas não tanto. O fato de não ter essa governabilidade, de não estar com a economia forte, essa greve vai causar consequências terríveis ao Brasil. Olha, no encontro de hoje, os representantes da Confederação Nacional das Indústrias, que estavam lá presentes, da CNI, a Federação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificante, a FECombustíveis, do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o SIDSEV, a Associação Brasileira de Indústria de Óleo Vegetal e Associações Nacionais dos Usuários de Transporte de Carga, a UNUT, e dos exportadores de cereais, a ANEC, dentre outros, meu amigo. Vocês entenderam a quantidade de pessoas que estavam lá? Você acha que o governo não vai abrir as pernas? Vai, o governo vai abrir as pernas, nem que o contribuinte seja o responsável para pagar essa conta. O ministro se reuniu com os caminhoneiros. O resultado desse encontro, se positivos, arrefecerá os ânimos dos caminhoneiros. Mas se der errado, tanto o setor da indústria quanto os trabalhadores podem sair melindrandos. A indústria é que pagará um possível aumento no piso do mínimo do frete. A resolução da ANTT determina a nova política de preços mínimos do frete para caminhoneiro, mas também onera empresas. Por enquanto vale a política antiga, gerida
pela resolução 5.820/2018, editada no governo Michel Temer, em vigor até essa semana passada. Uma das lideranças que se encontraram com o ministro, o Wallace Landim, conhecido como Chorão, que ele realmente é um cara que está debaixo da sombra do governo, garantiu esta manhã que o clima é o mesmo e que quer dizer que a categoria continua disposta a cruzar os braços. Aí, entre aspas, fala: estamos aguardando. Quero que todo mundo resolva da melhor forma possível. A decisão da ANTT foi um alívio, mas não representa um ganho para a categoria, e sim uma coisa errada que o governo voltou atrás. Precisamos de uma adequação na tabela. Se ficar do jeito que está, ninguém vai querer carregar nada acima de 7 eixos. Estamos mostrando onde está errado e o que tem que consertar, afirmou o representante. Nessa reunião também participou a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA. Vocês entenderam a quantidade de entidades envolvidas com os caminhoneiros? Já pensou todo mundo desse parâmetro? Por meio de nota, a Confederação informou que revisou a resolução da ANTT e que identificou alguns pontos que causaram estranheza, como por exemplo o fato do equipamento em condições operacionais diferentes, como granel sólido, containerizada, granel líquido e neogranel, apresentaram o mesmo valor para o cálculo. Ainda segundo o texto, divulgou outro ponto, é que há diferença nos valores da contratação do conjunto ou só do cavalo, quando se refere à carga geral na linha de equipamento de 5 a 6 eixos. Ou seja, uma das reivindicações para que o governo possa dar uma mudada. A entidade também aponta a necessidade da ANTT divulgar os números que fundamentaram os parâmetros de cálculo, para que assim a categoria possa entender quais foram as referências adotadas para chegar aos valores divulgados e avaliar mais profundamente se eles são realmente adequados com os custos das operações de frete. Outro ponto levado pela CNTA, até mesmo nas audiências públicas, é a impressibilidade de ser incluída nas variáveis de cálculo a diária do caminhoneiro, como custos com alimentação e pernoite, segue o texto. A CNT encerra alertando que é inevitável a insatisfação da categoria, que possuía uma grande expectativa pela resolução, principalmente pelo longo tempo que levou a ser elaborada e pelo fato dos caminhoneiros terem participado ativamente das audiências públicas com contribuições para a sua construção. Meus amigos caminhoneiros, deixa eu falar algo que talvez vocês ainda não viram, não entenderam, porque vocês realmente foram apoiador de Bolsonaro, desse governo. O Bolsonaro, mais a sua equipe, eles não entendem de nada, eles não entendem de cálculo. Eles colocam algo superficial para ver se cola. E quando as pessoas que têm realmente entendimento de cálculo, que conhecem realmente custo, variável, preço, economia, que faz os cálculos dentro do parâmetro, descobre que aquilo não existe. Um exemplo você tem pelos ministros que ele possui. Eu não vou nem colocar aquela desgraça do Weintraub, que aquilo lá veio de outro mundo. E fora outros que tem. Então, quando ela fala que existe aí algo que não bate que aos cálculos que eles conseguiram arrumar sobre o granel sólido, a containerizada, granel líquido e neogranel, o governo, meus amigos, não está entendendo. Porque o governo não trabalha. E o pânico do governo agora é que se os caminhoneiros fizerem uma greve, o negócio desanda. Não é de agora que falamos sobre essa greve do governo Bolsonaro. Eu mesmo tenho um vídeo no começo do ano falando. E mais 2 vídeos com sequência falando sobre possível greve. É greve mesmo. O governo está perdendo base. O governo está perdendo admiradores. O governo está perdendo pessoas que apoiaram, que eram sérias, que viu que o negócio é errado. E eu não coloco muito tempo para que os caminhoneiros também possam abandonar o governo. Vocês estão entendendo? Porque se o governo, que fez aí um corte, um bloqueio de 1,44 bilhões, cedeu o que é para ceder para os caminhoneiros, alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar. O aumento do déficit. E para não aumentar, eu vou ter que tirar no bolso de alguém, é do contribuinte. Mas eles vão ceder aquilo que os caminhoneiros querem. Porque é melhor jogar o imposto para cima do cidadão do que ver o país parar e quebrar. Porque a economia está fraca. E uma paralisação agora dos caminhoneiros complicaria a situação do governo. Não há governabilidade. Não há estudos econômicos. Não há trabalho.
Não há trabalho, meus amigos. Abraham Weintraub tirou férias aí. Tão pouco tempo que foi empregado. Você que entra numa empresa agora, você trabalha 1 ano e 6 a 7 meses, não é? 1 ano de 6 a 7 meses para poder tirar suas férias, talvez até mais, que tem empresa que dá com 1 ano e 11 meses, quase completando 2. 70 dias de trabalho tá de férias. Recebendo integral. E você acha que esse governo vai levar os caminhoneiros a sério? Vai tentar levar no bico, mas não dá. A pressão é grande. É enorme. E aí o que vai acontecer? Vai ter que ceder. Nem que alguém vai ter que pagar a porra da conta. E aí o medo do governo é a greve deles. E eles têm força para isso. Essa é a verdade. Incompetência? Sim. Irresponsabilidade? Também. Falta de agilidade? Falta de proatividade? Falta de governabilidade? Tudo que você puder imaginar que esse governo não fez. E de certa forma os caminhoneiros estão fazendo certo. O governo teve... Do Michel Temer pra cá... Vamos esquecer Michel Temer, também acho que não ia fazer nada, não. Mas de janeiro pra cá, Bolsonaro não levou a sério. O governo de Bolsonaro, pior ainda, levou a sério a situação dos caminhoneiros. Achando que não ia parar porque era base eleitoral e votou nele. Sabe de nada, inocente. Você se engana. Vai não, correr para resolver o problema dos caminhoneiros, para ver se eles vão fazer arminha para você? Vão, mas na sua direção parando o Brasil. No mais eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.